É dia de zerar a vida. Joia, sua vida começa a ter sentido a partir deste momento. Uma das coisas que eu sempre falo quando eu cozinho é que hoje é dia de zerar a vida. Hoje é dia de fazer a vida ter sentido. Uma das coisas que eu falo quando a pessoa fala, eu gosto de gastronomia, eu gosto de comer tal, eu digo, olha, você não viveu se você não comeu petit gâteau. A sua vida começa quando você come o petit gâteau. Então hoje a gente vai não só comer, como fazer. E aqui vocês estão vendo a primeira regra do petit gâteau. Qual é a primeira regra do petit gâteau? Você precisa trabalhar com ovos frescos. E como você determina se o ovo está fresco ou não? Eu enchi uma bacia com água, peguei os ovos que eu comprei e coloquei eles na água. Se o ovo ele afunda, é sinal que ele está fresco. Se o ovo começa a boiar, é sinal que ele está menos fresco. Se você coloca o ovo e ele fica aqui em cima, é porque esse ovo estragou. Uma coisa muito importante para o petit gâteau é que você use ovos frescos. Porque nós vamos usar 5 ovos e 5 gemas. Por quê? Para que a massa ela tenha a quantidade ideal, joia, para que tenha a quantidade ideal de gordura. Então, agora nós vamos finalizar a nossa mise en place, já que os nossos ovos estão testados. Uma coisa muito importante para que essa receita funcione é que você separe antes os ingredientes. Então você tem que separar, você tem que medir, você tem que pesar. Se você colocar poucas gramas a mais ou poucas gramas a menos, a tendência é que a sua receita desande. Você colocou farinha demais, daí você colocou farinha demais, aí o seu petit gâteau pode não escorrer. Você colocou farinha de menos, aí ele não fica firme para formar. Joia? Então isso é muito importante. Então ali eu tenho a minha mise en place. Eu não estou levando até lá o tripé, porque ele está conectado na tomada, para o meu celular não ficar sem bateria. Joia? E agora eu vou começar a misturar os ingredientes. Então eu tenho aqui 2 partes da receita. Eu já piquei certinho e tal. Então eu tenho aqui, ó, a primeira parte da receita. Eu vou colocar no micro-ondas para derreter junto a manteiga e o chocolate. Eu tenho que fazer isso colocando de 30 em 30 segundos. Por quê? Porque o chocolate é muito frágil. Se eu colocar 5 minutos direto, 3 minutos direto, ele pode queimar. Aí você estragou seu chocolate, pelo menos para essa receita. Tá bom? Então eu vou levar ele ao micro-ondas e vou mostrando para vocês. Enquanto eu vou colocando no micro-ondas enquanto o chocolate está no micro-ondas, eu vou aqui quebrando os meus ovos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar ovo por ovo e vou quebrar ele num bol à parte. Por que isso? Porque mesmo depois de fazer o teste, pode ser que haja algum ovo que esteja estragado. Entendeu? E vou colocando de um em um. Então vou começar com 5 ovos, depois eu vou separar as gemas. Vou lá ligar de novo o micro-ondas. Deixei 30 segundos, Simon, e vou mexer. Beleza? Mexi. A manteiga vai derreter, vai começar a derreter, o chocolate também. Dei uma boa mexida, misturou bem. Vou levar de novo ao fogo. Vou levar de novo ao micro-ondas. Então uma coisa importante quando você estiver fazendo doce é você sempre usar utensílios limpos. E geralmente os utensílios que você usa para doce, só use para doce. Porque senão você pode passar sabores indesejados para o seu doce, tá bom? Então fica aí uma dica importante. Ó. Então, vou tirando do fogo e vou mexendo. Joia?
Ó, aqui, mexendo, tal. Ainda tem os pedaços maiores aqui, eu acabei cortando meio grosseiro, quanto mais picadinho melhor. E tá misturado. Aí eu vou voltar mais 30 segundinhos e acredito que o chocolate já vai estar no ponto. Eu vou aproveitar a oportunidade para ensinar vocês a separarem a clara da gema. Beleza? Então eu tenho aqui a minha clara, tenho aqui as gemas que eu já estou tirando. Eu não fiz uma por uma porque eu não quero que fique um processo chato para vocês. Inclusive, deixa eu ver se vocês estão enxergando aqui, ó. Então, ó, quebrei o meu ovo. Eu vou pegar aqui e tentar tirar ele pela metade, ó. Já vai escorrer boa parte da clara. E para mim, o jeito mais fácil, tem utensílio para tal. Eu coloco ele entre os meus dedos. E ele vai escorrer a clara para minha mão. Joia. Aí eu separo a gema. Beleza? Ó. Aqui, ó. Já cortei demais. Ó. Aqui já... A casca quebrou de um jeito que ficou certinho. Aí eu coloco entre os meus dedos. A clara escorre. Então tenho 5 ovos e 5 gemas aqui na minha receita. Agora o duro vai ser dar pause. Beleza? Aqui. Aí como eu já separei todos os outros ingredientes, junto com os ovos, joia, junto com os ovos eu vou misturar. Junto com os ovos eu vou misturar açúcar e a farinha. Essa farinha eu peneirei. Eu gosto de peneirar todos os ingredientes para ficar mais fácil. Eu vou misturar aqui os ovos, deixar eles batidos. Joia. Aí eu vou colocar aqui a farinha já peneirada, então ela vai ficar mais fácil de mexer. Se vocês tiverem batedor de arame, esse é um bom momento para usar. Eu aqui no escritório não tenho, então vou no garfo mesmo. Não é isso que vai comprometer a nossa receita. Eu vou colocar junto aqui o meu açúcar. O ideal é açúcar refinado. Joia. Mas aqui eu só tenho o cristal. Aí eu vou ter que mexer um pouquinho mais para ele dissolver. Joia. Como eu não tenho batedor de arame, tem alguns grumos aqui. Aí é mexer mais. Joia. O importante de mexer, de você não deixar grumos o tanto quanto possível, é não ficar as pelotinhas de farinha no meio da massa, no meio e fora da massa, tá bom? Beleza? Então eu mexi bem, agora eu vou misturar. Agora eu vou misturar a minha... Vou misturar os ovos, a farinha, os ingredientes com a minha massa. Misturei aqui e vou misturar de novo. Me fez falta aqui o batedor de arame. Os gruminhos estão teimosos aqui. Principalmente por causa do açúcar. Já. Aí eu tô mexendo. Ah, como que eu sei que minha massa está no ponto? Ó, quando eu puxo ela assim, ó, e ela faz desenhos aqui, ó. Ela faz o desenho. Vocês estão enxergando? Faz o desenho. Então eu sei que a minha massa está no ponto. O meu fogão, que inclusive está aqui atrás, ó, ele já está aquecendo. E o segredo do petit gâteau, para formar a casquinha de fora e ficar cru para dentro, é você utilizar o fogo máximo, é fogo bem alto. Aqui vocês vão observar, que eu tenho o meu fogo, ó, eu tenho o timer aqui, mas eu liguei aqui, ó, que está no 0, aqui
aqui está no máximo, pouquinha coisa antes do máximo. Joia? E outro segredo importante é isso aqui, ó. Eu tô com as minhas forminhas, essa é uma forma de empada grande, ó, se você não achar a forminha de petit gâteau, que inclusive é mais cara. E olha a quantidade de manteiga que ela tem. Mas é manteiga pra caramba. Então vocês têm que colocar bastante manteiga. Agora nós vamos moldar e já vamos colocar para assar. Ó, agora nós vamos levar ao fogo. Joia, como expliquei para vocês, é importante que seja fogo alto. O tempo médio de preparação dele é 10 minutos. Joia, só que isso varia de acordo com o tamanho da sua forminha. Essa minha forminha, ela é menor. Então ela vai ficar proporcionalmente menos. Então é o seguinte, como você faz para aprender o ponto do petit gâteau? Você senta na frente do forno e fica olhando ele até ele dar ponto. E a gente vai acompanhar isso, eu vou mostrar os pontos para vocês. Joia? Então assim, o petit gâteau, ele é uma receita que ele é relativamente simples. Vocês estão vendo que não tem muita dificuldade. Só que ele tem alguns segredinhos que eu tenho que respeitar. Então, estou servindo ele aqui na forminha, ó. Vou deixar um dedo da forminha, porque ele não vai fermento. Mas como os próprios ingredientes soltam vapor, ele vai acabar inflando um pouco. Então eu tenho dessa forma, nessa quantidade. Eu vou colocar aqui na minha forma. Eu tenho 6 forminhas. Já me mostraram, tiraram dúvida, falando a respeito de que, professor, eu só tenho aquelas formas que são todas juntas. Aí o que eu faço? Então, você vai poder usar? Usa. Passa bastante manteiga. Eu prefiro manteiga. Perguntaram aquele spray, joia, antiaderente lá, que nem sei o nome. Eu acho aquilo caro, mas eu acho que a manteiga ela resolve melhor. E não passem, é importante que vocês não passem farinha. É importante que vocês não passem. Eu estou colocando aqui, ó. É importante que vocês não passem farinha nas forminhas. Por quê? Porque senão o seu petit gâteau vai ficar todo esbranquiçado, feio. Tá bom? E outro segredo importante é sempre que possível usar a massa gelada. E essa massa ela tem duração em natura de até 3 dias. Você pode fazer o petit gâteau e só deixar ele para assar na hora. Beleza? Então eu vou assar 6 aqui, ó. Eu tô botando aqui na forma enquanto eu converso aí com vocês. Deixa eu deixar o forno fechado para ele esquentar ao máximo. Para eu garantir que ele esteja aí na temperatura, apesar que cada um sabe a temperatura do seu fogão. Então, trabalhe com a temperatura máxima do seu fogão. Joia? Deve ser o suficiente. O que vai mudar é o tempo. Daí eu vou ensinar a vocês os sinais de que o petit gâteau está bom. E o petit gâteau ele não é uma massa que desanda. Abrir um pouquinho o forno para olhar, não tem problema. Ele não vai estragar por causa disso. Mas é o seguinte, ó. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele, vou deixar 5 minutos, eu cronometro os meus 5 minutos. Joia? A partir que, apesar que o meu forninho aqui tem um cronômetro. Joia? E depois desses 5 minutos é que eu vou começar a olhar. Às vezes a diferença dele ficar perfeito para ele ficar meia boca ou não ficar bom é 1 minuto. 1 minuto a mais que você deixa, um pouquinho a mais que você deixa, às vezes vai acabar com a sua receita. Então, beleza? Daí aqui eu vou colocar, vou dar play no meu cronômetro. Joia, eu vou até buscar, eu estou gravando com a câmera, então eu não tenho cronômetro no celular. Vou até correr pegar o meu relógio. Aí quando der 5 minutinhos, você vai sentar aí na frente do forno, você vai ficar olhando. E quando der 5 minutinhos, a gente vai olhar de novo. Dá uma ideia, enquanto o nosso petit gâteau não ficar pronto. Eu estou aqui na cozinha do escritório onde eu trabalho. Já não tenho uma cozinha industrial para fazer aqui as coisas por enquanto, logo terei um dia, quem sabe. Eu vou dar aqui algumas dicas para vocês de como não errar no petit gâteau. Deixa eu arrumar aqui a minha câmera. Então a primeira coisa importante que eu quero falar para vocês é o seguinte.
Então, quando você for fazer qualquer receita que tenha a ver com doce, se programe, se programe. Por quê? O doce, ele não aceita erro. Você não tem margem de erro no doce. Quando você faz coisa salgada, por isso que a grande maioria dos cozinheiros, inclusive, prefere coisa salgada. Quando você faz coisa salgada, se você colocar 20 gramas a mais, 20 gramas a menos, 50 gramas a mais, 50 gramas a menos, você não vai perder uma receita. Agora com doce, sim. Então, 50 gramas a mais, 50 gramas a menos, 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, ele faz toda a diferença na receita. Então você tem que se programar. Usa ingredientes, se possível, só específico para o doce. E limpa muito bem o ingrediente. O doce é muito delicado. Às vezes até alguma coisa que tem lá na sua preparação vai fazer diferença. Eu estou conversando com vocês e olhando o forninho, tá? Joia? E usa ingredientes de boa qualidade. Então é assim, chocolate, a manteiga é a manteiga. Se você usar achocolatado, se você usar margarina, o seu doce perde valor agregado e não vai dar ponto. Vai sair até vai, mas não vai ficar gostoso igual. Como são poucos ingredientes simples, a qualidade do ingrediente faz diferença. Beleza? E assim, e quando eu misturo os ingredientes, na hora de misturar o chocolate com a mistura de ovos, farinha e ovos, farinha e açúcar, ali eu posso aromatizar baunilha, raspas de laranja, raspas de limão. E a mesma proporção, a mesma receita serve para qualquer tipo de chocolate. Chocolate ao leite, chocolate amargo, chocolate branco, chocolate rosa que existe. Beleza? Então, se vocês se apegarem a essas dicas, vocês vão ter sucesso na preparação do seu petit gâteau. Agora vamos voltar pro petit gâteau, que ele deu aqui os 5 minutos, que eu acho que é mais ou menos a média da minha forminha. Beleza? Senão a gente vai perder a receita. Ó, então aqui deu certinho os 5 minutos. Então, como eu sei que a minha massa, ela tá correta. E o que acontece, dependendo da posição, vai dar diferença. Então, às vezes, eu tirei aqui, ó. Aqui eles estão quase no ponto. Então, como que eu sei que ele tá no ponto? Ó, esse aqui, ó, tá quase no ponto. Ele tá no ponto de congelar. Esse aqui, ó, quase também. Então, como que eu sei que ele tá bom? Quando ele forma uma moedinha, ó, esse ponto aqui, ó. Uma moedinha. Então, ele cozinhou tudo por fora. Essa parte aqui, ela ainda não tá cozida. E assim, geralmente a gente faz em forminhas individuais porque os diferentes petit gâteaux, eles estão dando ponto diferente. Então, por exemplo, eu até conseguiria desenformar esse e esse, que estão no ponto. Esse aqui também, ó, que afundou e está cremoso. Joia? Esses outros 3, o ideal é que voltasse para o fogo. Então, essa moedinha, eles cozinharam por fora, estufaram um pouquinho, estão desgrudando da forminha, e na hora que eu virar no prato, eles vão formar. Então, é esse o segredo. Se o meu petit gâteau fosse um pouco maior, se o meu forno fosse um pouco menos potente, talvez demorasse um pouco mais, vai variar do seu fogão. Então, como eu fiquei esperto, eu vi que chegou no ponto, eu parei. Então, eu vou deixar eles mais uns 30 segundos, talvez no máximo, e já vou tirar para empratar, para vocês verem. Olha, galera, isso aqui é o que acontece quando passa do ponto. Entenderam? Então é legal você pegar, eu tenho aqui o que está certinho, ó. Esse aqui está certinho, formou o que a gente entende, a moedinha aqui no meio, afundadinho. E esses aqui passaram. Eu deixei poucos minutinhos depois, devolvi e eles passaram. Já é para vocês verem que primeiro, a gente pode errar e errando aprende. Inclusive com petit gâteau é normal errar. Já é. E para vocês terem a referência. Daí no meu erro vocês aprendem, ó.